Olá, queridos alunos do sexto ano! Estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei com vocês. Vamos verificar qual é o número, o título e o objeto de conhecimento da nossa aula. O número da nossa aula é 63, que tem como título Por Dentro da Terra. E o nosso objeto de conhecimento é Estrutura Interna da Terra e o Tempo Geológico. Vamos então dar início à nossa aula. Entre todos os astros do Sistema Solar, por que será que até esse momento encontramos vida apenas aqui no nosso planeta? O que faz da Terra tão especial para comportar toda essa variedade de seres vivos? A vida em nosso planeta ela vai existir pela combinação de diversos elementos, como a distância do Sol, a presença da atmosfera e também a gente vai ter a presença da água líquida, que vão ser algumas das partes de um conjunto de elementos que vão possibilitar a vida existir aqui no nosso planeta. E a gente chama esse conjunto de elementos de biosfera, que vai ser então a intersecção de outras três camadas, de outras três esferas que a gente encontra aqui. A primeira delas vocês já estão visualizando, que é a litosfera, que é a porção sólida da Terra, formada por rochas e minerais. A segunda esfera que a gente comenta é a camada da hidrosfera, que ela vai ser a camada descontínua, então, de água que envolve o nosso planeta. E, por fim, a terceira esfera será a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, composta por diversos gases que possibilitam a vida. Por isso, então, que a biosfera, que é a junção dessas três esferas, vem lá do grego bio, que significa vida, e safira, que significa esfera. Portanto, a junção dessas três esferas possibilita a existência da biosfera, a camada da vida. E é aqui, na superfície terrestre, que vivem os seres humanos e também os espaços geográficos aonde constantemente fazemos e refazemos as nossas construções. E é na litosfera, que é a camada rígida da Terra, que vai ser, então, aquela que vai formar a crosta terrestre, melhor, que é formada pela crosta terrestre. E é onde os seres vivos, os principais seres vivos, vão estar caminhando, vivendo. E para entender melhor essa dinâmica da Terra e dos seus elementos, vamos conhecer a estrutura interna da Terra e também da crosta terrestre. Então, pensa comigo, se pudéssemos perfurar o interior do nosso planeta, quais as camadas que a gente conseguiria encontrar? Para isso, a gente vai acompanhar o Curumim numa viagem ao centro da Terra. Vamos lá conhecer a estrutura interna da Terra? A primeira camada que encontramos é a crosta. É a camada mais externa do planeta Terra. É considerada a camada terrestre mais importante, uma vez que é na crosta que são desenvolvidas as atividades humanas, assim como são registradas as ocorrências dos diferentes fenômenos geográficos. Ela é a menor camada em espessura quando comparada com as demais, e o seu tamanho é variável, podendo chegar até 40 km de profundidade. Logo abaixo da crosta, há a camada do manto terrestre. É comumente dividido em manto superior e manto inferior. No caso do manto superior, essas rochas possuem um estado pastoso, em razão do calor que irradia do manto inferior e do núcleo. É daqui que o magma é expelido pelos vulcões. Já em relação ao manto inferior, a sua estruturação é basicamente líquida, uma vez que as rochas presentes nessa camada se dissolvem em razão do calor proveniente do núcleo. Por fim, chegamos ao núcleo, a camada mais interna do planeta Terra. Ele é basicamente formado por ferro e níquel, sendo dividido em núcleo externo e interno. O núcleo externo possui temperaturas próximas a 3.000 graus Celsius e possui uma composição líquida.
em razão das altas temperaturas registradas no interior da Terra. Já o núcleo interno, apesar de registrar temperaturas de até 6.000 graus Celsius, é sólido, devido à alta pressão no ponto mais interno da Terra. Vamos destacar alguns pontos da fala do curumim, começando pela crosta terrestre, que é a camada interna mais exterior. Ela é menos pesada e é composta por rocha sólida. E ainda vai ser dividida em crosta continental e crosta oceânica. A partir daí, a gente vai para o manto, que é a camada intermediária do planeta Terra. E ela vai ter também uma divisão em manto superior, onde as rochas locais possuem uma característica pastosa que funciona como um substrato para a flutuação das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. E a gente também vai ter o manto inferior. As rochas locais possuem uma característica praticamente líquida. Por fim, a gente chega no núcleo, que é a camada mais interior da Terra. Ela é quente e muito densa, tem um diâmetro de cerca de 7.000 quilômetros e também é dividida em núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. As camadas internas do nosso planeta e a configuração que nós temos hoje do espaço geográfico não é a mesma que existia no passado. Teve um tempo de existência do nosso planeta até chegar aos dias de hoje. E o tempo da Terra é medido de forma diferente do que, por exemplo, para nós, seres humanos, onde raramente um ser humano ultrapassa os 100 anos de vida. O tempo para a Terra vai ser medido através do tempo geológico, que se refere ao tempo decorrido desde o final da formação do planeta Terra até os dias atuais. Como sabemos, a história da Terra ela é muito longa e ela vai aí ter mais ou menos 4,6 bilhões de anos, que vão ser divididos em éons, que aí eles também vão ser subdivididos em eras, esses por períodos e, por fim, as épocas. A palavra éon significa um intervalo de tempo muito grande, indeterminado. E a história do nosso planeta ela vai estar dividida em 4 éons: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Com exceção do Adeano, todos os demais vão estar divididos em eras. Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos nela se encontravam. O período vai ser a divisão de uma era e a época é um intervalo menor dentro de um período. É importante destacar que nem todos os autores estão em um consenso. Isso porque o início e o fim de cada um desses momentos, ele pode divergir. Então, a gente vai ali ter uma média desse tempo geológico do nosso planeta. Vamos agora falar dos principais acontecimentos do nosso planeta ao longo da nossa escala de tempo geológico. Eu trago então para vocês a tabela da escala do tempo geológico, que está dividida em éons, eras e períodos. E a gente começa falando do Adeano, porque essa tabela é lida de baixo para cima. Adeano, ou a era azoica, quer dizer sem vida. Ele começou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás e os seus principais acontecimentos foram o início da formação dos planetas e, neste momento, não há vida. Seguindo a nossa escala do tempo, nós entramos no éon arqueano, que está dividido em 4 eras. Arqueano significa vida arcaica. O que podemos destacar, então, do éon arqueano é que ele começou há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Ele divide-se em 4 eras, como já vimos, e a superfície da Terra ela vai seguir resfriando-se e formando os oceanos. O próximo éon que nós vamos falar é o éon proterozoico, que ele é dividido aí em 3 eras, ok? E essas eras também vão ter suas subdivisões em períodos,
como a gente está enxergando agora. Lembrando que o Proterozoico ele significa vida elementar. Foi no éon proterozoico que os gases mais importantes para o desenvolvimento da vida começaram a se concentrar na atmosfera. Na nossa escala do tempo, o último éon é o Fanerozoico, que seria então o nosso éon atual. Ele está dividido também em eras, a primeira delas é o Paleozoico, que possui 6 períodos. Depois a gente vai ter o Mesozoico, que vai estar dividido em 3 períodos. E a era atual é a Cenozoica, que vai estar dividida também em 3 períodos. O termo paleozoico ou paleozoica significa vida antiga, vida primitiva. Vamos abordar os principais acontecimentos que ocorreram ao longo do éon Fanerozoico, iniciando pela era paleozoica, que significa vida antiga, vida primitiva. Foi nesta era em que os primeiros anfíbios, répteis e as primeiras espécies vegetais se diversificaram e se espalharam ao longo do nosso planeta. Depois nós entramos na era Mesozoica, que significa vida intermediária, que como vocês já estão acompanhando, é o momento em que a Terra passa a ser habitada por mamíferos, aves, os enormes répteis e também por alguns dinossauros. Então a gente dá aí um pouco de passagem para esses animais apresentarem o que ocorreu ao longo desse período. No entanto, é importante frisar que foi na passagem desse período para o Cenozoico que os dinossauros foram extintos. Já na era Cenozoica, que significa vida recente, foi dividido em 3 períodos. O primeiro, o Paleógeno, que foi marcado pela formação das grandes cadeias de montanhas. O período Neógeno, onde o clima da Terra resfriou e aconteceram as glaciações. E, por fim, o período Quaternário, que é o período atual, onde aconteceu o desenvolvimento de várias espécies de mamíferos, entre eles os seres humanos. E assim finalizamos a parte de conteúdo da nossa aula e vamos exercitá-lo no nosso Aplicando. Para o nosso Aplicando, temos a seguinte questão retirada da UFRR de 2016. Considerando a figura abaixo, apresentando as diferentes camadas geológicas da Terra e identifique a correspondência correta das camadas. Então, nós temos a seguinte imagem do nosso planeta, que foi aí recortado e está mostrando para vocês as camadas internas, numeradas de 1 a 5. Então, vocês têm que saber o que significaria cada uma dessas posições. Para isso, a gente traz 4 alternativas para vocês, numerando e identificando cada uma dessas posições. Vocês podem dar aí uma curta pausa para que vocês consigam ler todas as alternativas e identificar qual é a alternativa correta. Agora que vocês conseguiram ler com calma, a gente mostra para vocês que a alternativa correta é a alternativa D, que traz a seguinte numeração: 1, núcleo interno, 2, o núcleo externo, 3, o manto inferior, o 4, o manto superior e, por fim, a 5, que significa a crosta terrestre. Como comentário dessa questão é que o desenho parte da camada mais interna para a mais externa do planeta. Então, a ordem correta, o núcleo interno e depois o externo, o manto inferior e depois o superior e, por fim, a crosta terrestre. E aí, para tirar todas as dúvidas, a gente traz o nosso planeta com cada uma das numerações. Começando da parte mais interna, número 1 é o núcleo interno. A número 2 vai ser o núcleo externo. A número 3 vai fazer parte do manto, o manto inferior. O 4 vai ser, então, um manto superior. E, por fim, o número 5, que é a crosta terrestre. Finalizamos aqui o nosso Aplicando e vamos para as nossas considerações finais. Hoje falamos sobre a Terra, a sua estrutura interna e também sobre o tempo geológico. A gente verificou primeiro a estrutura interna da Terra. A gente verifica então que ela vai ser dividida em crosta,
Entrando na estrutura intermediária, nós vamos ter o manto dividido em superior e inferior e, por fim, na parte mais central, mais interna do nosso planeta, a gente tem o núcleo dividido em externo e interno. Também a gente falou que devido ao tempo que a Terra tem, a gente não mede ele como medimos o tempo dos seres humanos. Nós medimos o tempo da Terra com o chamado tempo geológico. E o tempo geológico ele vai estar subdividido em éons, depois nós temos as eras e depois os períodos. Então, ali o éon vai ter como subdivisão as eras, que tem como subdivisão os períodos. E a gente cita alguns exemplos, onde nós temos o éon fanerozoico, que é o éon atual, estamos na era cenozoica e no período quaternário. Não se esqueçam que vocês podem assistir novamente a esta aula e outras do nosso projeto do Contraturno Digital, nos seguindo no canal do YouTube, o @Contraturno Digital. Finalizamos aqui mais uma aula do nosso projeto e espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!